Nós temos condições de mudar o balcão. Bem-vindos ao último episódio de 2024 do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana Lindemann e está começando a coletânea de notícias em retrospecto de 2024 do Nós da Nutrição. Aqui vocês vão ter a melhor curadoria de notícias sobre alimentação e nutrição do ano. E dando início, a gente vai ter o mês de janeiro e fevereiro. Porque, para quem não lembra, a gente juntou o mês de janeiro e fevereiro em um único episódio. Então, agora a gente vai ver o que teve de mais importante nesses meses, começando pela inflação acumulada em 12 meses, bateu 4,51% e superou as expectativas, impulsionada principalmente pelo grupo de alimentos e bebidas, olha só, que teve em torno de 1,38%. Os principais itens que subiram foram a cenoura, batata inglesa, feijão carioca, arroz e frutas. Logo após, nós tivemos um cenário da fome no Brasil, onde o relatório da ONU e pesquisas com a POF revelaram a gravidade da insegurança alimentar no Brasil. Em 2022, cerca de 21,1 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar grave, com 10,1 milhões sofrendo de desnutrição. O governo ele lançou um plano que se chama Plano Brasil Sem Fome para combater esse problema e tentar mitigar um pouco essa questão que é tão relevante para nós aqui do Nós da Nutrição. A próxima notícia de janeiro e fevereiro, ela fala um pouco sobre a questão da preocupação do setor agropecuário com a redução da produção. Porém, tem uma questão relacionada ao CNA, que estima a queda de 2,1% no valor bruto da produção agropecuária em 2024, devido a incertezas causadas pelo El Niño e ao custo da produção elevada. A pecuária teve um crescimento modesto, etc, etc. Essa questão com relação à preocupação do setor agropecuário vai vir em muitos momentos e sempre numa dicotomia com questões relacionadas a questões climáticas. Então isso vai aparecer em vários momentos do episódio. Vocês vão perceber que existe bem definido assim dois lados de uma discussão, bem polarizado. Depois a gente teve uma coisa que foi muito impactante no início do ano, que todo mundo sentiu literalmente na pele, que foi janeiro e fevereiro marcados pelos meses mais quentes já registrados. Nesse período, o planeta estava 1,48 graus mais quente do que o período pré-industrial. Aproximadamente ali um limite de 1,5 graus Celsius. O aumento da temperatura foi agravado pela crise climática e impactou os ecossistemas sensíveis em vários pontos, principalmente nos recifes de corais. Além disso, a gente teve a aprovação da nova lei de registros dos agrotóxicos. Essa nova lei ela foi sancionada em dezembro de 2023 e ela buscou regulamentar o registro dos agrotóxicos. Lembrando que o presidente Lula ele vetou alguns pontos que centralizavam o processo de liberação com o Ministério da Agricultura. E isso gerou um debate bem caloroso ali na época. E, por final, nós tivemos o recorde de liberações de agrotóxicos. Desde 2022, mais de 652 agrotóxicos foram liberados no Brasil, o maior número em 23 anos. Dos 35 produtos inéditos, 22 foram considerados muito perigosos ao meio ambiente pelo IBAMA. Lembrando que se já é uma pessoa que nos acompanha há algum tempo, basicamente desde o início desse quadro, a gente fala sobre a liberação dos agrotóxicos em meio a alguns trâmites que a gente sempre considerou assim, um pouco inescrupulosos, digamos, né? Então isso é uma coisa que foi sendo documentada a rodo, não só pelo jornalismo tradicional, como também aqui no Nós da Nutrição, não é mesmo, Thay? Exatamente. E vamos para março. Em março, a gente teve uma notícia boa, né? Porque não é só de notícias ruins que temos e tudo mais. A nova cesta básica, que contempla mais alimentos in natura e menos processados. O presidente Lula assinou um decreto que regulamenta o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias e define uma nova composição para a cesta básica, com mais alimentos in natura e menos ultraprocessados.
Um projeto obriga a informação sobre agrotóxicos nos rótulos. O PL 166 busca exigir que os fabricantes informem os consumidores sobre os agrotóxicos utilizados nos alimentos. E a proposta visa conscientizar sobre os riscos à saúde. Seria um ótimo avanço, né? Ainda em março, a campanha Água nos Une, a Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, que a gente fala muito por aqui, a gente tem alguns episódios com eles lançados por aqui, promoveu ações para defender o acesso à água como um direito fundamental. A campanha destaca os desafios relacionados à exploração, poluição e desigualdade no acesso à água. Um estudo do Instituto Fome Zero revelou uma queda significativa no número de brasileiros em situação de fome em 2023, de 33 milhões para 20 milhões. A redução é atribuída à queda do desemprego, ao aumento de renda e à política de valorização do salário mínimo. Então, em março, notícias boas, né? Que bom, né? Isso dá até um calorzinho no coração. Exato. Porém, logo em abril e maio, a gente não teve notícias tão boas. Principalmente, não vivemos uma realidade tão boa, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Vocês vão observar que as notícias de abril e maio, elas foram juntadas em um único episódio, porque no finalzinho de abril e todo um período de maio, a gente teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, além da gente estar vivendo as enchentes, a gente lançou uma série de episódios específicos relatando como a alimentação e nutrição foi impactada e quais que foram as ações pertinentes nesse período para ter um registro histórico. Então, se tu quiser ouvir especificamente, fica a recomendação, tá lá no nosso feed. Tu pode acessar o nosso feed direto no nosso site, que é www.nosdanutrição.com.br. Todas as nossas redes sociais também têm os episódios lá. Tu nos encontra em geral por @nosdanutricão. E tu pode deixar lá os teus comentários, né? Fazer a tua parte para nos ajudar também no engajamento das redes sociais, deixando comentário, curtindo, compartilhando, etc. A gente agradece imensamente. E no período de abril e maio, a gente teve um artigo muito interessante que os repórteres eles analisaram como a substituição da vegetação nativa por lavouras de soja contribuiu para agravar as inundações no Rio Grande do Sul especificamente. Então isso é bem bacana, porque a gente estava vindo logo daquele período e já teve uma análise com relação a essa questão do agronegócio que impacta na vida de milhares e milhões de pessoas, né, de uma maneira super significativa. Depois a gente teve o Congresso derrubando o veto ao pacote do veneno. O Congresso derrubou 8 dos 17 vetos presidenciais à lei 14.785 de 2023, que flexibilizava as regras para a aprovação de agrotóxicos no Brasil. A decisão foi super criticada por organizações ambientalistas. A gente tinha falado em algumas notícias ali de janeiro e fevereiro sobre esse pacote, né? E por final, nós tivemos a resolução para universalização do saneamento básico, a resolução ANA número 192 de 2024. Ela estabeleceu diretrizes e metas para universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil. Em junho, mais um lançamento, o novo Plano Nacional de Agricultura Familiar e Produção Orgânica. O governo lançou o Planapo para impulsionar a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Movimentos do campo questionaram a efetividade do plano, citando a falta de recursos e a influência da bancada ruralista. Queimadas recordes no Pantanal. A seca e as altas temperaturas contribuíram para o aumento alarmante das queimadas no Pantanal, com mais de 3.500 focos registrados até junho. Uma reportagem da agência pública denuncia o lobby da indústria para manter os ultraprocessados na cesta básica, com o objetivo de reduzir impostos e garantir os lucros. Então tivemos uma atualização aí da nossa notícia anterior, né? Um estudo foi lançado pelo Instituto Desiderata, da USP e da Fiocruz, que aponta o alto custo da obesidade infanto-juvenil para o SUS, estimado em 225 milhões entre 2013 e 2022. E agora vocês vão perceber que a gente já começa a ter um volume de notícia mais considerável, porque a gente já tinha passado aquele período das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, e iniciando em julho a gente teve um relatório sobre agricultura e biodiversidade, um relatório do ISRIO, destaca a importância da agricultura para o PIB brasileiro, mas alerta para os impactos ambientais do uso intensivo de insumos e do desmatamento. Vejam que as coisas elas vão tendo mais ou menos
um nexo causal, né? A gente fala sobre desmatamento, sobre as questões ambientais, sobre o agrotóxico, sobre o agronegócio e como isso vai andando lado a lado com algumas instituições dizendo que impacta, que a gente tem uma casualidade e a gente vai vendo repercutido isso em eventos catastróficos ao longo do ano. Depois a gente teve o avanço da robótica no campo, uma reportagem do governo de São Paulo abordando o crescente uso de robôs na agricultura brasileira, impulsionado pela busca por maior produtividade, eficiência e, consequentemente, maior lucro em detrimento de postos de trabalho, porque bota um robô para trabalhar, não precisa de 4, 5, 6, 7 pessoas, dependendo da escala, né? Dados da Secretaria de Agricultura de São Paulo revelam um aumento de 9,4% do superávit do agronegócio paulista do primeiro semestre de 2024. E essa notícia é interessante porque agora, quando a gente faz o apanhado das notícias do ano, a gente observa que logo no início do ano a gente tinha uma notícia falando sobre o medo de que eles não iam ter um recorde, não iam ter um valor significativo de produção, etc, etc. Pelo contrário, teve um superávit de 9, não é 0,5%, é 9,4%, não é mesmo? É bem considerável. A Lei da Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, a nova lei visa incentivar a produção de alimentos em áreas urbanas e periurbanas, promovendo a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. O presidente sancionou uma lei que inclui os temas de mudanças climáticas e proteção à biodiversidade nos currículos escolares. E prestem atenção nessa notícia especificamente, porque em dezembro a gente vai ter uma virada de chave, então fiquem atentos até o final do episódio. O mapa da fome da ONU indica que a insegurança alimentar severa caiu para 85% no Brasil em 2023. Isso faz uma dobradinha com a notícia anterior que a Thay acabou de ler. E foi debatido o uso do IMC para diagnosticar a obesidade. Isso está sendo revisto por agências europeias e sugerem que o IMC sozinho ele não é suficiente, vejam só, para diagnosticar a obesidade. Eles propõem a inclusão da circunferência abdominal e de aspectos psicológicos na avaliação. Isso é uma coisa interessante, né, Thay? Porque isso é debatido em muito com as gurias do Nós Comunica. Sim, super. Estamos super alinhados, inclusive, com as gurias, né? Exatamente. E daí, até fica a indicação para vocês, se vocês não conhecem esse quadro, ouçam, porque as nutricionistas elaboram conteúdo de extrema qualidade, com muita dedicação, sempre pensando no melhor para a população e para quem está ouvindo, né? E fechando o mês, a gente tem um lobby da indústria farmacêutica, vejam só, prestem muita atenção. A reportagem do Joio Trigo denunciou o lobby da indústria farmacêutica no Congresso Internacional de Obesidade. Vejam só, o foco é na tentativa da Novo Nordisk na inclusão da liraglutida no SUS. Então, cada vez mais, esse ano a gente viu o aumento dessas injeções para redução do peso, para, entre aspas, combate à obesidade no meio das pessoas, né? Então isso daí tá virando uma febre. E isso já estava acontecendo lá atrás. E a gente só viu o impacto disso em pleno 2024. Em agosto, um pouco menos de notícias, mas vamos lá. Ministério da Agricultura boicota o programa de redução de agrotóxicos. A reportagem do Joio Trigo denuncia o bloqueio do Pronara pelo Ministério da Agricultura nos últimos 10 anos. Reportagem da Repórter Brasil expõe a facilitação do acesso de lobistas ao Ministério da Agricultura, gerando preocupações sobre a influência de grandes corporações nas políticas públicas. O Senado aprovou o projeto que prevê reajustes anuais nos valores do PNAE, garantindo a qualidade da alimentação escolar. Queimadas no Brasil novamente. Uma onda de queimadas atinge a Amazônia, Mato Grosso e outros estados, com aumento significativo do número de focos em comparação com o ano anterior. Então a gente sabe que em 2023 tivemos muitas e tivemos notícias sobre isso, mas segue crescendo significativamente. E daí nós vamos para o mês de setembro, onde a gente começa com doações de semente do arroz para agricultores do Rio Grande do Sul. A Conab, ela anunciou a compra e doações de semente de arroz para a agricultura familiar no Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado. Lembrando que a Conab foi extinta lá no período do Inominável
e foi muito criticada, mas nós tivemos o retorno da Conab, o que é excelente, porque ela se propõe a garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas e diminuir a insegurança. O Enani, o estudo Enani, aquele que a gente já entrevistou lá no início dos episódios de entrevista do Nós da Nutrição, ele revela que 24,7% da alimentação de crianças brasileiras até 5 anos é composta por ultraprocessados. A gente está colhendo os frutos de um estudo super impactante que mostra como é a alimentação das crianças brasileiras. Em uma outra notícia, o CFN firmou parceria para qualificar a alimentação no SUAS. O CFN firmou essa parceria com o MDS e a Unirio para qualificar a alimentação e a nutrição no Sistema Único da Assistência Social. Eu lembro muito bem quando eu falei dessa notícia, eu ainda mencionei que seria interessante, né, a gente ter talvez nutricionistas no SUAS. Olha só, a gente já tem as nutricionistas nas secretarias de educação, né, secretarias de saúde, e sempre tem um impacto extremamente positivo na atenção à saúde da população e das crianças. Então, por que não talvez no SUAS, não é mesmo? Vamos refletir sobre isso. E também o CFN se posicionou contra a desinformação sobre diabetes. Isso daí gerou uma polêmica extremamente significativa, porque o CFN e outras entidades médicas, elas se posicionaram contra a desinformação de notícias falsas sobre a diabetes. Isso daí rolou um bafafá, porque teve um nutricionista especificamente que falou que o tratamento para vermes causava, quer dizer, que vermes causavam diabetes. Isso até teve uma questão relacionada com as duas divulgadoras cientistas do Nunca Vi um Cientista, que elas refutaram esse garoto, esse rapaz nutricionista, garoto não, porque é um homem barbado, né? A gente tem costume de falar garoto. Refutaram e perderam um processo na justiça, e isso até acendeu um alerta de como a legislatura ela carece de uma literácia em ciência, né? Porque é evidente que esse protocolo de eliminação de vermes para cura da diabetes era uma falácia, era um troço completamente sem pé nem cabeça. Então o CFN se posicionou junto com outras entidades médicas. Uma pesquisa ela revelou que o benefício refeição, vale refeição, oferecido pelas empresas brasileiras, ele cobre apenas cerca de 10 dias de refeição. Na notícia tem toda uma comparação com o valor das refeições e também como é em cada município, cada capital, etc. E, em geral, as capitais ficaram com um valor extremamente inferior ao que os trabalhadores recebem. Na sequência, nós tivemos uma notícia sobre o preço dos alimentos, que teve uma tendência de subida devido à seca e aos incêndios. Os especialistas preveem um aumento dos preços dos alimentos devido a esses eventos climáticos ou esses crimes climáticos, crimes ao meio ambiente, à seca e aos incêndios, que atingem plantações de cafés, açúcar e laranja. Então, foi observado que possivelmente isso impactará nos alimentos. Os especialistas discutiram a interligação entre fome e as mudanças climáticas durante a presidência brasileira do G20, que foi sediado aqui no Brasil. A bancada do clima nas eleições municipais foi super relevante, porque a gente teve uma aproximação de alguns políticos tentando formar essa aliança. A iniciativa ela busca unir candidatos e vereadores em prol do meio ambiente, provendo políticas de adaptação ao clima e à sustentabilidade. O Senado ele aprovou um projeto que inclui o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, como critério para classificar municípios na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O projeto que inclui os medicamentos para obesidade no SUS. O projeto ele tenta incluir 2 medicamentos para tratar a obesidade no SUS, gerando debate sobre o papel do Estado no combate à obesidade e a inclusão da indústria farmacêutica no combate à obesidade no SUS especificamente. A gente falou logo há pouco que teve um congresso sobre obesidade, que é Novo Norte, que especificamente tentou socar a lira glutida no SUS. E aqui, neste mês de setembro, a gente já tem um projeto tentando ser aprovado. Então vejam como as coisas elas têm um nexo causal, né? Acontece um eventinho aqui, a galera paga uma refeição, os negócios, eles conquistam um político e ele faz um projeto com sua equipe técnica para tentar
conduzir aquilo no Senado. Por fim, fechando esse mês tão longo de notícias impactantes, a gente teve a nota de repúdio da parceria entre Coca-Cola e o MDS. O Grupo Temático de Direitos Humanos à Alimentação Adequada da Rede Pensan publicou uma nota de repúdio à parceria entre a Coca-Cola e a MDS, e o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, criticando o impacto do consumo de refrigerantes na saúde. Como que pode o MDS estar fazendo uma parceria com uma indústria que tem um impacto tão significativo na saúde, não só da população brasileira, mas da população global. Então, é uma nota muito interessante, porque ela baseia muitas questões que a gente assina embaixo aqui no Nós na Nutrição. É bizarro, né? Mas enfim. Exatamente. Outubro, muitas notícias, então vamos lá. O Brasil pode liderar a economia verde com a agricultura familiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário destacou a importância da agricultura familiar para a economia e a segurança alimentar no Brasil, apontando o potencial do país para liderar a economia verde global. O Senado aprovou o projeto que facilita o acesso da agricultura familiar ao Fundo Garantidor do Pronaf, com o objetivo de fortalecer o setor. Então, tudo interligado. Além disso, o aumento na produção do agro nos próximos 10 anos. Um estudo prevê um aumento de 27% na produção do agronegócio brasileiro, com destaque para soja e milho, né? Aquilo que a gente vem acompanhando do nosso Brasil. O agronegócio domina e a agricultura familiar é deixada de lado. A reportagem da agência pública denuncia a exclusão da agricultura familiar em Sorriso, no Mato Grosso, maior produtora de soja do Brasil. Fazenda Agroecológica fortalece a agricultura sustentável. Um projeto em Juazeiro do Norte, Ceará, promove a agricultura familiar e a produção sustentável, resgatando preceitos de Padre Cícero e valorizando a agroecologia. Tudo interligado nessas notícias. Além disso, o Ministério da Agricultura proibiu a venda de azeites adulterados. Foram 11 marcas de azeite de oliva proibidos por adulteração, evidenciando uma fragilidade na fiscalização de alimentos aqui no Brasil, né? O Observatório da Alimentação Escolar revelou a queda no poder de compra da alimentação escolar na última década, com um déficit de bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil como referência em pesquisas sobre alimentação saudável. Nosso guia alimentar para a população brasileira, que classifica os alimentos em 4 grupos, ganhou reconhecimento internacional e inspira pesquisas em outros países. A gente fala muito sobre guia alimentar aqui no podcast. A gente tem o guia alimentar para crianças abaixo de 2 anos por aqui, né? A gente fez um projeto todo em que a gente lia na íntegra o documento. Nosso guia alimentar é maravilhoso, tem que ser reconhecido mesmo. Aprovação de projeto para garantir alimentos a mulheres vítimas de violência. O Senado aprovou esse projeto para garantir alimentos para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ampliando então a rede de apoio para essas mulheres. Os preços de alguns alimentos subiram em outubro. O IPCA 15 registrou uma alta de 0,87 no preços de alimentos, principalmente alta no preço de carnes, café e leite, que estão muito presentes na alimentação do brasileiro diariamente, né? Então, preocupante. A inflação de matérias-primas impulsionadas pela seca e pela crise climática ameaça o bolso do consumidor, com alta no preço da energia elétrica e previsão de mais aumento no preço de alimentos. Além disso, a adaptação climática ignorada nas eleições municipais. A adaptação climática foi negligenciada nas eleições municipais, apesar dos eventos climáticos extremos que afetam diversas cidades brasileiras, como a gente falou, e a gente viveu por aqui no Sul, por exemplo, com as enchentes, né? As mudanças climáticas como prioridade nas eleições europeias, um contraste grande. Lá foi tema central nas eleições municipais da Europa, com a adoção de medidas para reduzir as emissões e promover a sustentabilidade. E por último, em outubro, riscos do colapso da circulação meridional do Atlântico. Especialistas alertam para o risco de colapso da AMOC, corrente marítima que regula o clima global.
O colapso da MOC pode ter impactos severos no clima do Brasil, afetando a agricultura, biodiversidade e a economia. Foi um baita mês, né? Tá cheio de notícia. E novembro não fica tão atrás. Nós começamos com um incentivo para a equidade de alimentação e nutrição na PS. Isso foi assim uma coisa fantástica, porque pela primeira vez nós temos uma portaria que fala que os municípios eles vão ter um incentivo financeiro para promover a equidade e alimentação e nutrição na atenção primária. Isso vai ser com base no índice de vulnerabilidade social do município, mas isso já é um grande avanço. Inclusive, já teve até mesmo uma portaria, adiantando um pouquinho as questões das notícias, teve uma portaria que já estabeleceu quanto cada município vai receber. Então, isso já está sendo organizado para que as APSs de todo o Brasil consigam conduzir melhor as suas atividades com relação à alimentação e nutrição e o combate à inequidade em alimentação. Durante a cúpula do G20, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o Brasil liderou a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com adesão de 82 países. Até teve uma questãozinha ali com o pessoal da Argentina, que não queria, e depois, a 45 do segundo tempo, foi lá e participou. O MDS lançou painéis de monitoramento do Plano Brasil Sem Fome. Esses painéis digitais para monitoramento dos resultados do Plano Brasil Sem Fome e da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar estão disponíveis online. No link da notícia é possível acessar, mas também se tu der um Google, tu consegue acessar eles e tem informações importantíssimas. Inclusive, prevejo trabalhos de conclusão de curso, pesquisa sendo feita com esses dados, porque são de extrema relevância para a pesquisa e também para o desenvolvimento de políticas públicas com relação ao combate da fome no Brasil. Debate sobre a isenção fiscal para agrotóxicos. De novo eles, Jesus Cristo, a gente não consegue se liberar desse karma que é os agrotóxicos, né? Coisa que bota em tudo esse treco. O STF, ele realizou uma audiência pública para discutir a isenção que foi concedida a agrotóxicos. Então isso é uma coisa que está indo e vindo no cenário da política nacional e já está lá no Supremo Tribunal Federal. Polêmica envolvendo o Carrefour e a carne do Mercosul. Vejam só, o CEO do Carrefour ele suspendeu a venda de carne do Mercosul nas lojas francesas, ou seja, lá na Europa, no antigo continente, que gerou uma reação do governo brasileiro, as entidades do agronegócio. Essa notícia ela fala bastante para nós, assim como a gente tem uma celeridade quando alguns determinados eixos da sociedade são impactados, daí a gente tem uma galera super ágil que faz, mexe e dá apoio, que é uma coisa que a gente observa que às vezes não acontece, né? Para algumas causas tão nobres que nós defendemos aqui, como a agroecologia, né? Segurança alimentar e outras coisas. Em segurança alimentar dos Estados Unidos, a terra do Tio Sam tá indo de mal a pior. A gente teve a reportagem da Veja abordando o problema da insegurança alimentar, que revela que cerca de 13,5% das famílias americanas elas enfrentaram algum grau de insegurança alimentar em 2023. É meio perceptível que aquela galera não se alimenta muito bem, assim, né? Muito bem dentro dos padrões de uma alimentação que a gente considera segura, adequada e saudável. Ainda no mês de novembro, nós tivemos eventos climáticos extremos na Europa, que enfrentou secas, inundações e também teve problemas com a produção de alimentos devido a esses eventos climáticos. Quase no final de novembro, nós tivemos o presidente Lula propondo o Conselho Climático na ONU e durante o G20 ele propôs a criação desse conselho para fortalecer a governança global em relação às mudanças climáticas. E eu lembro nitidamente que ele também mencionou que era necessário que as coisas fossem mais céleres, assim, mais rápidas, porque às vezes a galera começa a se organizar, já aconteceu 3 milhões de catástrofe e a galera tá só no papinho. Então isso é interessante, né? Mas também vamos ver até onde que vai. Na próxima notícia, nós tivemos o governo de São Paulo que vetou educação climática nas escolas. Lembra que eu falei lá no início desse episódio que tinha uma questão do governo que estava incluindo educação climática nas escolas? Pois bem, o governo Tarcísio cortou isso em São Paulo e, pelo contrário, ele não só cortou, como ele também tem um projeto de agrojovem. Ou seja, ele trocou lá por cá
Óbvio, isso tem um objetivo político, estritamente político, ideológico, né? Mas ele foi em contrapartida, assim, ele foi no oposto, lado oposto do que o governo federal estava propondo, e também é o mais lógico possível, que a gente tem que debater nas escolas, tem que debater com todo mundo as questões relacionadas à educação climática. Por fim, fechando o mês, nós tivemos o Brasil integrando uma parceria global para combater desinformações climáticas, e isso é bem, bem interessante. O Brasil ele se juntou com a ONU e outros países para tentar fazer várias iniciativas para combater isso que a gente tem de fake news com relação aos climas, né, e com relação às mudanças climáticas especificamente. Porque a gente tem, não, mudança climática não existe, daí vai lá um monte de gente mandando coisa, babosagem no WhatsApp, falando coisa no Facebook, e YouTube e tal. Então, pelo menos a galera está tentando se organizar para tentar dar uma mitigada nesse tipo de coisa. Vamos ver como é que isso vai se tornar real agora no próximo ano de 2025, 2026, porque educação é uma coisa que demora, infelizmente. Uma criatura vai lá e mente e todo mundo acredita, mas na hora de falar a verdade, os bocó ficam tudo lá babando pela mentira. Lembrando que agora a gente vai começar a parte de dezembro e, como de costume, no episódio de retrospectiva, a parte de dezembro a gente não faz um resumo, a gente lê as notícias na íntegra. Então aqui eu e a Thay a gente vai fazer aquele bom e velho jogral, onde ela bate uma notícia, eu vou lá e falo outra, e assim a gente vai fechar dezembro, que não está tão curto, mas está interessante. Thay. Bora fechar esse ano, começando então por notícia ruim, mas vamos lá! Preços de alimentos no mundo atingem máxima de 19 meses com o impulso de óleos vegetais. O índice de preços de alimentos da FAO atingiu 127,5 pontos em novembro. Foi o nível mais alto desde abril de 2023, o que representa um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior. O aumento foi impulsionado principalmente pela alta de 7,5% nos preços dos óleos vegetais em comparação a outubro, devido à baixa produção de óleo de palma afetada por chuvas no Sudeste Asiático e ao aumento na demanda por óleo de soja. Por outro lado, os preços de cereais caíram 2,7%, influenciados pela queda no trigo e arroz. O açúcar também recuou 2,4%, com o início da safra na Índia e Tailândia e a melhora nas perspectivas de colheita aqui no Brasil. A FAO reduziu a previsão de produção global de cereais para 2024 para 2,8 bilhões de toneladas, uma queda de 0,6 em relação ao ano anterior, mas ainda a segunda maior produção registrada. A utilização mundial de cereais deve crescer 0,6%, atingindo 2,8 bilhões de toneladas. E como resultado, a relação entre estoques e utilização cairá 30%, mas ainda reflete um nível confortável de oferta global. E daí nós vamos para a próxima notícia, que também tem a ver com a inflação, mas especificamente no Natal, porque os alimentos eles estão mais caros. Com a chegada de dezembro, os brasileiros enfrentaram um aumento significativo dos preços dos itens da cesta natalina, que registrou uma alta de 9,16% em 2024, segundo o IPC-FIP. O preço médio da cesta subiu R$ 402,45 em 2023, para R$ 439,30 neste ano. O principal responsável pela alta são os azeites de oliva, que foi 21,3%, pernil com osso 19,72% e o suco de laranja 16,19%. Ainda teve de quebra ali um filé mignon, que é 16%. É a carne. As causas da inflação são, obviamente, os fatores climáticos, porque a gente teve uma seca gigantesca que foi mencionada nos episódios anteriores. A gente teve o azeite de oliva, que o Brasil tem uma dependência extremamente grande de Portugal, Espanha, onde o clima também impactou drasticamente na produção das azeitonas. A gente teve uma questão relacionada à carne suína, com a redução da oferta devido ao quem? A seca e menor número de abate, priorizando a exportação da carne que tinha. Eles mandaram para fora do Brasil porque ganha em dólar, então lucra mais. E a laranja por causa, de novo, do impacto do clima, desfavorável para a safra. Embora a inflação não tenha afetado a alimentação tradicional, arroz com feijão, os produtos voltados para presentes, eles tiveram uma queda ou desconto.
destacando uma dinâmica diferenciada do mercado natalino em 2024. Ou seja, a comida, que é o básico, que é o importante, ficou cara e as paradinhas lá do 199 estão mais baratas, né? Tirando algumas outras coisas. Isso vai ser bem importante para a próxima notícia que a Thay vai falar. Tudo meio trocado, né? Mas vamos lá. Reforma tributária. Alimentos da cesta básica terão isenção. Uma das preocupações nas discussões do Senado sobre a regulamentação da reforma tributária foi definir os itens que fariam parte da cesta básica e que, portanto, teriam isenção do Imposto de Bens e Serviços, o IBS, e da Contribuição de Bens e Serviços, o CBS. O objetivo é manter de fora da nova tributação os produtos mais comuns na mesa dos brasileiros, tornando-os mais acessíveis. O PLP 68 de 2024, projeto que regulamenta a reforma tributária, foi aprovado pelos senadores e retornará à Câmara dos Deputados para nova análise. E aí tivemos algumas mudanças, né? Além de alimentos considerados essenciais como arroz, feijão, leite, pão francês e carnes, o Senado incluiu na lista de produtos com a isenção itens como erva mate, então vencemos o sul. É um alimento indispensável na cultura do sul do país, né? Também foram incluídos certos tipos de farinhas, como mandioca, aveia e trigo. E em relação ao óleo vegetal, a isenção foi prevista apenas para o óleo de babaçu. Essas alterações buscam atender, entre outras demandas, as peculiaridades da alimentação em diferentes regiões do país. Os senadores retiraram da lista de isenção óleos de milho, soja e canola. O texto enviado à Câmara prevê uma redução de 60% na alíquota desses itens. E outra mudança promovida no Senado foi estender a isenção para o leite em pó e as fórmulas infantis. Para os defensores da medida, o leite em pó é uma alternativa prática para famílias que têm dificuldade de acesso ao leite fresco, enquanto as fórmulas infantis são consideradas fundamentais para a nutrição de bebês e crianças. E ainda no mesmo tema, aos 45 do segundo tempo, o tabaco, o álcool e refrigerantes entraram no imposto seletivo. A ACT Promoção da Saúde fez uma nota explicando tintim por tintim a aprovação da reforma tributária, que incluiu as bebidas açucaradas no grupo de produtos sujeitos a impostos seletivos, junto com o tabaco e com as bebidas alcoólicas. O texto final, aprovado no dia 17 de dezembro, foi apresentado pelo relator Reginaldo Lopes e incorpora alterações feitas pelo Senado na semana anterior. Os pontos principais do texto aprovado são tributação de produtos prejudiciais, então bebidas alcoólicas, tabaco e álcool terão tributação mais alta, com reajustes anuais pelo IPCA, e cesta básica sustentável, uma alíquota zero para produtos saudáveis e sustentáveis, e alíquota reduzida de 60% para produtos hortícolas e minimamente processados, como castanhas, óleos e farinhas de origem sociobiodiversa. A próxima notícia fala sobre o governo federal que instituiu o programa Arroz da Gente. O governo federal ele lançou o programa Arroz da Gente, que foi instituído pela Portaria Interministerial número 15, para fortalecer a agricultura familiar e fomentar a produção de variedades de arroz no Brasil. A iniciativa, conduzida pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, e do Desenvolvimento Assistência Social, o MDS, ou seja, dois ministérios, busca combater a fome e promover a segurança alimentar no país. Tem algumas diretrizes, como, por exemplo, segurança alimentar, para aumentar a oferta de arroz, alimento básico para a população brasileira, diversificação e sustentabilidade, incentivar práticas produtivas adaptadas às diferentes regiões e culturas alimentares do Brasil, o fomento regional, que estimula a produção de arroz em mais de 200 municípios das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste, e geração de renda, por óbvio, apoiando agricultores familiares com medidas para incrementar suas rendas. Além disso, existem algumas ações, como, por exemplo, incentivos financeiros, que vão conceder concessões de créditos com juros reduzidos para agricultores que aderirem ao programa,
E apoio técnico, assistência para cerca de 10 mil famílias com foco em tecnologias de baixo impacto ambiental, que é extremamente positivo. E por último, integração com programas como o PAA e o PNAE, nosso queridinho. Eu acho que eu vou tatuar essa frase, porque toda vez que eu falo PNAE, eu falo nosso queridinho. Então fica aqui, vocês estão ouvindo, se vocês fizerem um contador, possivelmente em muitos momentos vai ter o PNAE, nosso queridinho, tá? Meta Vamos de ver 2025, tá? 2025, quantas vezes eu repito isso daí, porque a gente, olha, eu tô com um sentimento muito grande que vai bater a casa de 50, assim, para mais. Ou não, né? Se a gente não tiver notícias do PNAE, eu não vou relatar ele tanto assim. Enfim, tem essa questão da inclusão também desses programas, como o PNAE, para garantir que esse arroz, ele, que é um arroz sociobiodiverso, etc., ele circule nesses programas que são fundamentais. Esse programa, ele vai reforçar o papel do arroz na alimentação diária dos brasileiros e aposta na sustentabilidade e na inclusão social como os pilares para fortalecer a agricultura familiar e combater a fome. Tem um adendo aqui que eu tenho que falar, que teve alguns setores que ficaram incomodados com esse programa, porque isso tira a hegemonia de uma produção da região sul. Então a galera ficou meio com o pé atrás, assim, até fizeram uma nota reclamando e tal. Mas eu acho que tem que incentivar essa biodiversidade mesmo, porque não pode ficar dependente só de um estado, que nem a gente teve agora o impacto das chuvas no Rio Grande do Sul, e daí como é que ficou a produção. Por sorte, a gente tinha o Conab lá, que garantiu a distribuição, né? Inclusive, a gente falou do beneficiamento do Rio Grande do Sul com a entrega de algumas sementes para plantio, então a gente conseguiu mitigar. Mas se não tivesse, que nem alguns anos atrás, iam fazer como, né? Então, isso é positivo porque também fortalece e diminui a insegurança alimentar a médio prazo da população brasileira, não é mesmo, Thay? É isso. E bora para a próxima, então. O Conselho Federal de Nutrição e o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome se reuniram no dia 10 de dezembro para alinhar estratégias voltadas ao fortalecimento do papel dos nutricionistas no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. O encontro teve como foco consolidar o direito humano à alimentação adequada e enfrentar os desafios da insegurança alimentar no Brasil. Nós, nutricionistas, somos fundamentais para implementar, monitorar e avaliar políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, sendo necessário, então, ampliar a capacitação de profissionais e sensibilizar futuros nutricionistas durante a graduação. O CFN e o MDS iniciaram um plano estratégico para integrar os nutricionistas de forma mais efetiva nas ações de combate à fome e promoção de um Brasil mais justo e saudável. O que dá um calorzinho no coração, uma esperança de que eles consigam colocar em prática esse plano estratégico, né? Exatamente, é uma coisa bem bacana, assim, esses movimentos que a gente está acompanhando, né? A próxima notícia fala sobre jovens mães com baixa escolaridade e insegurança alimentar lideram o consumo de ultraprocessados no pós-parto. Fica a dica para a leitura do artigo na íntegra. Essa reportagem ela envolve um estudo da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e foi publicada na Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil. Essa reportagem ela revelou que as mães jovens com baixa escolaridade, insegurança alimentar e menor renda consomem mais alimentos ultraprocessados no pós-parto. Esses alimentos ricos em açúcar, sódio, gorduras e aditivos químicos aumentam o risco de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Fatores socioeconômicos foram destacados como a cada ano adicional de idade, o consumo de ultraprocessados diminui 8%. Com cada ano adicional de estudo, reduz esse consumo em 19%. E a insegurança alimentar eleva o consumo em 55% para cada nível de gravidade. Esse estudo foram analisados 240 mães que deram à luz em um hospital público de Rio Largo, em Alagoas, entre fevereiro e agosto de 2017. A maioria tinha baixa renda, que dá mais ou menos 67% das pessoas que foram estudadas, e 29% enfrentaram insegurança alimentar leve, enquanto 18% estavam em situação moderada ou grave de insegurança alimentar. Os padrões alimentares saudáveis observados foram o consumo de frutas, verduras, proteínas e leites. E no consumo de ultraprocessado, foram observados os seguintes padrões: consumo de doces, salgadinhos, macarrão instantâneo, refrigerante e suco artificial. E com essa notícia a gente encerra o mês de dezembro de 2024 e também
a retrospectiva de notícias. Eu espero que vocês tenham gostado, porque ao longo de 2024, a gente observou os temas como a fome, produção de alimentos, agronegócio, as mudanças climáticas e a saúde muito frequentemente entre os meses. A inflação dos alimentos e a queda no poder de compra da população foram agravados pela crise climática e impactam diretamente a segurança alimentar. A expansão do agronegócio com o uso intensivo de agrotóxicos e a priorização de monoculturas para exportação gera questionamentos sobre a sustentabilidade do modelo e seus impactos na saúde e no meio ambiente. Além da ação do governo que se divide entre o apoio da agricultura familiar e a promoção das políticas públicas para combater a fome, como o Plano Brasil Sem Fome e a nova Cesta Básica. As mudanças climáticas e a necessidade da adaptação se tornam cada vez mais urgentes, com eventos climáticos extremos que impactam a produção de alimentos e a vida nas cidades e no planeta. A análise cronológica das notícias revela um ano de 2024 marcado por desafios e contradições no cenário da alimentação e nutrição no Brasil. A fome, as mudanças climáticas, o lobby do agronegócio e a influência da indústria de alimentos são temas centrais que demandam a atenção da sociedade e ações efetivas do poder público para a construção de um futuro mais justo e sustentável. Essa retrospectiva foi elaborada com conteúdo selecionado de todos os episódios sobre as notícias lançados ao final de cada mês. Para mais detalhes sobre alguma notícia, acessem o post do episódio referente à notícia específica. Todos estão no nosso site, nos tocadores de streamings, enfim, vocês vão encontrar todos como Quebra-Nozes, que é o nosso quadro de notícias. Com exceção dos meses anteriores, o mês de dezembro contou com os links para referência no próprio post. Isso aconteceu devido ao tempo de gravação e edição para entregarmos o episódio para vocês ainda em 2024. Esse ano, nós lançamos 36 novos episódios. Nos reunimos diversas vezes, bolamos novas estratégias e tivemos alteração na equipe de criadores do Nós na Nutrição. Seguimos com Quebra-Nozes, PFs e os quadros já tradicionais do Nós na Nutrição. Queremos lembrar que o Nós na Nutrição é um projeto independente, por isso, se você quer que o Nós na Nutrição continue, siga a gente no Spotify, dá as estrelinhas em todos os tocadores, onde tem estrelinha, dá estrelinha para nós, classifica a gente, essas estrelinhas é classificação, né? Segue a gente nas redes sociais, a gente está em todas, por Nós Nutrição, já mencionei isso, mas não custa falar de novo. Conversa com a gente, manda DM, sugere alguns assuntos, entrevistados, qualquer coisa. Se comunica com a gente, porque isso é um termômetro para a gente saber se a gente está indo para o caminho certo, porque 2025 está aí e a gente quer continuar produzindo conteúdo. Fica o meu sincero agradecimento a todo mundo que ouviu a gente em 2024. Foi um ano difícil, mas também foi um ano bom, produtivo. A gente observou aí pelas notícias que tiveram coisas que foram positivas. Um agradecimento especial para a Thay, para a Gabi, para todas as gurias que produziram conteúdo no Nós Nutrição. E é mais ou menos isso aí, né, Thay? Assim, sinceramente, muito obrigado mesmo. É isso, mais um ano de podcast durando, apesar dos pesares, apesar de tudo que acontece conosco, com o Rio Grande do Sul, com o Brasil. A gente teve, como o Pablo falou, né, mais adições de pessoas, então muito obrigada, meninas do Nós Comunica, que fazem o conteúdo maravilhoso para nós, né, e principalmente Pablo, muito obrigada pela parceria, mais um ano. Agora o Nós tem um tempinho aí que a gente tira para repensar, relaxar um pouco também e começar o ano de 2025 com tudo, então aguardem novos capítulos. E bom fim de ano para todo mundo. Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Thay. Feliz ano novo, Thay. Tchau, Feliz ano novo pra nós tchau! também. Feliz ano novo! Beijo!